Eu tenho 8 alunos participantes. Os outros entraram, mas saíram. Convidado foi convidado. 9 a participantes. Podemos dar início à aula, gente? Vocês estão deixando eu falar sozinho aqui, caramba. Pode começar. Vocês estão atentos aí? Eu tive conversando com os alunos. Então, eu tive conversando com os alunos que entraram no comecinho da aula aí. Hoje eu vou dar continuidade no meu TP. Por que eu vou dar continuidade hoje no meu TP? Excepcionalmente, nós tivemos feriados e eu estou atrapalhado, que eu tenho que entrar num conteúdo chamado Sistema por Unidade e está terminando o mês de setembro. Aí chega setembro, outubro, novembro. Quando chega dezembro, praticamente a gente está em operação tartaruga. Ninguém mais está querendo estudar. Principalmente o pessoal do 4º módulo já está em contagem regressiva para se formar. Aí fica complicado você abordar um conteúdo novo. Nos momentos finais, lá na véspera de Natal, a gente está comendo aqui o pernil, o peru aqui dentro da internet. Daí já fica complicado, principalmente uma turma que está se formando, tá? Então, dentro disso aí, eu vou abordar TP, que eu quero passar meu slide, e posteriormente, quando for na divisão de turma, eu dou mais uma reforçada, se houver necessidade, eu faço mais uma revisão rápida, dinâmica. Por quê? Assim que eu terminar meu slide, eu publico no link de vocês e vocês podem dar uma olhada em casa. Eu sei que muitos alunos nem têm o trabalho de abrir aí, baixar o slide para ver, mas pelo menos eu tento de boa ação, tentando fazer isso. E outra coisa que acontece, o aluno não tem nem noção como é difícil montar os slides de aula. Então, muitas vezes o aluno pensa assim, alguém montou slide para você. Não, eu que tive de criar, às vezes demorei 2, 3, 4 dias montando uma aula para ser atribuído para vocês. Aí, dentro disso aí, o que acontece? Por falta de valorização dos serviços que a gente faz em casa, às vezes até tem aquela desestimulação, porque você tenta preparar o melhor para o aluno, que eu não tinha esse material. Quando iniciou essas aulas no Teams, eu não tinha esse material. Então, justamente, ocorre isso aí. Então, eu estou iniciando a gravação, dando uma aula para a turma 4B3, turma toda. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto de ligação de TP. Nós vamos analisar alguns exercícios e vamos analisar também sistemas trifásicos, tá? Dentro da composição das ligações dos TPs, tá? Então, justamente, vamos dar início agora aos TPs. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, que quando você fala de TP, o TP não é um equipamento, um transformador trifásico. O TP, na verdade, são transformadores monofásicos. Eu posso ter até um TP trifásico, mas é uma coisa rara. Quando você fala modelos de TPs, eu coloquei aqui alguns modelos de TPs, transformador potencial, para você estar observando. Quando eu faço o agrupamento de 3 TPs, que nem aqui, ó, eu tenho um TP, eu tenho 3 TPs monofásicos, onde eu vou realizar o agrupamento no sistema trifásico. Então, eu preciso de 3 equipamentos desse para ser instalado. Dentro dessa composição, logo no primeiro slide, eu falo assim para você, na leitura. Para que eu utilizo esse TP? Geralmente você vai colocar numa cabine primária, onde que vai estar sendo instalado o seu transformador potencial, com o objetivo de quê? Analisar nível de tensão. Quando você fala potencial, é nível de tensão que a gente está referindo dentro desse estudo. Então, esse nível de tensão, muitas vezes, é de 750 mil volts, e eu estou transformando para 220 volts, 110 volts, para poder alimentar um instrumento de medição, um relé.
Então, aonde que eu vou ter a ideia da entrada da energia na minha cabine primária ou na minha subestação. E, ao mesmo tempo, não só medição, como também proteção. Então, justamente, é um equipamento que você, trabalhando na área, você tem aquele risco de deparar com ele 99,99%. Ninguém vai alimentar um voltímetro com 750 mil volts, 450 mil volts, 88 mil volts ou 13.800 volts. Você tem que reduzir o nível de tensão. Essa redução de nível de tensão, nós utilizamos a palavra potencial. Eu estou reduzindo o nível de potência dele, de energia. Então, é justamente para isso que nós utilizamos os nossos TP. Aí eu abordo aqui, para você estar lendo essa situação em casa, o slide, que você tem os transformadores de potencial tanto indutivo como capacitivo. Então, existem dois modelos de transformadores potencial, os indutivos e os capacitivos. E os isolados, tá, a óleo e outros, que muitas vezes o nível de tensão é muito alta, você vai isolar a gás, porque a tensão é tão alta que eu tenho que usar o gás inerte dentro dele para produzir a isolação interna, porque a tensão é muito alta. E preliminarmente, é que nem eu coloco aqui, onde é que é empregado. Eu leio potência VAR, quilowatts-hora, eu tenho kVAR hora também, que eu posso estar medindo, eu posso medir fator de potência. Então, a aplicação dele é exclusiva para a tensão alternada, desde uma potência ativa, instantânea, que eu estou medindo, eu posso estar medindo outros valores dentro da minha rede elétrica, tá? E dentro disso aqui, eu comentei na aula de ontem que eu posso ter a ligação do tipo delta ou a ligação do tipo estrela. E falei para vocês, eu tenho que saber montar o diagrama fasorial para poder fazer a análise do meu sistema. Então, eu me dediquei ontem tentando reforçar a ideia de sistema trifásico para que você possa construir o diagrama fasorial. Então, eu trabalho VAN, VBN, VCN. Estou rodando de maneira horária. Eu estou falando VAB, VBC e VCA. Então, isso aqui é uma nomenclatura que eu tenho que trabalhar de maneira correta. Seja na ligação estrela ou na ligação triângulo, eu tenho lá VAB, VBC e VCA. Nunca o meu VBC vai vir com a defasagem 120. Isso ocorre quando eu tenho a chamada sequência negativa, porque esses diagramas fasoriais que eu estou te apresentando têm um título, é representado o diagrama fasorial da sequência positiva. E justamente eu coloco para você a nomenclatura aqui. Se é sequência positiva, ele vai rodar no sentido horário, VAN, VBN, VCN. Quando eu falo VAB, VBC, VCA, eu estou seguindo o sentido horário. Aí eu coloco o tópico para você, a linha A, a linha B. Então, se eu quero escrever VBA, eu vou apontar para B, mas eu não devo fazer o vetor VBA. O meu vetor é VAB. Então, eu tenho que colocar o meu vetor direcionado para a linha A e saindo da linha B, porque eu trabalho com a nomenclatura VAB. Agora, eu não tenho como entrar na sua ideia de pensar, você gravar essa situação VAB, VBC, VCA. O VAN, VBN, VCN, todo mundo grava, ninguém costuma falar VNA. Todo mundo fala VAN, V da linha A em relação ao neutro. Todo mundo fala da linha B em relação ao neutro, VBN. Então, as tensões de fases é uma coisa natural que o aluno lembra. Mas quando você fala das tensões de linhas, o aluno tem uma certa dificuldade. Quando eu represento para você isto aqui na sequência positiva, o que acontece? Eu estou te colocando a minha linha sai em A e a 120 eu estou ligando a linha C. Daí quer dizer, se eu tenho 3 terminais saindo R, T, S, eu teria R, T,
S. Então, a sequência positiva, essa linha B, ela vai ter que ser puxada para frente aqui, porque eu vou estar saindo de 0 e eu vou caminhar para o menos 120. Por isso que eu estou chamando isso aqui de sequência negativa, porque quando eu ligo um equipamento, eu alimento o meu equipamento com a fase R, S e T. Então, eu coloco a fase B, a linha B, na frente da linha C. Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, eu vou pode dar continuidade. Então, ó, o que eu quero que você entenda, quando eu estou te mostrando, quando eu coloco RTS, é sequência negativa. Eu estou rodando anti-horário, que eu estou saindo de 0 e indo para 120. Então, se eu sair de 0 e fui para 120, eu estou te representando minha função na situação negativa. Se eu quiser representar essa função na sequência positiva, eu teria que puxar esse vetor aqui para frente, para o lugar da linha C, porque, na verdade, eu alimento R, S e T. O T não vai vir no meio. O T sempre vem depois da minha linha S. Então, teria linha A, linha B, linha C, tá? Então, isso aqui está te mostrando uma situação. Te mostra as funções senoidal e cossenoidal, que nem eu já fiz a revisão. O que me interessa é a função cossenoidal, porque na função senoidal, a minha tensão nesse ponto é 0, tá? E na função cossenoidal, eu vou ter a tensão de pico. Aqui eu estou te colocando a ideia de como você tem o sinal elétrico nos 4 quadrantes. No primeiro quadrante, eu tenho X positivo mais JY. No segundo quadrante, menos X, menos JY. No terceiro quadrante, menos X, menos JY. No quarto quadrante, X menos JY. Quando eu faço a minha transformação de polar para retangular, eu estou tendo uma retangular que acontece de ter o X negativo, que é a grande preocupação. Porque quando eu estou determinando o meu ângulo φ seria arco tangente de y sobre x. E quando x é negativo, eu estou nessa situação aqui. O ângulo φ que eu estou determinando é este ângulo φ que você está vendo aqui no slide. Então, quer dizer, esse ângulo φ que eu determino, eu estou fazendo arco tangente de y menos x. Vai me dar um ângulo φ negativo. Só que o ângulo que me interessa é saindo do ponto zero, que eu estou considerando o meu zero, minha linha horizontal. Então, estou saindo de 0. Então, eu tenho que fazer o menos x que eu achei mais 180. E no caso do terceiro quadrante, eu vou determinar um φ positivo. Eu tenho que fazer o meu φ positivo menos 180 para obter o ângulo a partir da minha linha horizontal. Isso aqui eu também já fiz revisão dentro da situação de números complexos. Aqui eu estou colocando uma revisão vetorial que eu fiz ontem na sala de aula com as 2 turmas. Então, estou solicitando, a ideia é o seguinte, foi oferecido VAN e VCN. Se eu tenho a linha A, a linha C, mais um neutro, eu estou te oferecendo AN e CN. Eu quero determinar meu VCA. Se o meu VCA é a ponta da flecha, tem que estar chegando em C. Então, esse vetor tem que estar para baixo. Quando eu aplico a situação, a somatória das tensões numa malha é igual a 0, eu vou aplicar a somatória dessa malha alfa. Eu posso determinar o meu VCA. Então, justamente eu aplicando, eu tenho VAN mais VCA menos VCN igual a 0. Eu estou aplicando os conceitos de Kirchhoff dentro da minha malha. Como o objetivo é determinar o meu VCA, eu vou simplesmente mandar VAN para o outro lado igual e meu VCN para o outro lado igual. Como eu estou sugerindo 2 valores pré-determinados para AN e CN, eu vou substituir e vou determinar o valor do meu VCA. Dentro dessa situação aqui, eu apliquei números complexos, transformei para minha retangular o real, o imaginário, eu descobri o imaginário menos 330 mais J, 190,
Lembrando, quando eu olhei menos 330, mais J 190, isto aqui está no segundo quadrante. Se está no segundo quadrante, o ângulo que eu vou encontrar aqui vai ser um ângulo negativo. O arco tangente de 190 dividido por menos 330 me deu 30 graus. Como isto aqui está no terceiro quadrante, eu sou obrigado a somar mais 180, porque o vetor real que eu estou encontrando para o meu VCA vai ser 150 graus. Quando eu quero achar o valor modular, eu estou aplicando Pitágoras, a hipotenusa, 330 ao quadrado mais 190 ao quadrado, tira a raiz. Vai te dar um número raiz de 3 vezes 220. Então, eu tive o valor de VCA com o valor de 380 com o fasor 150. Antes de eu prosseguir, eu preciso ter uma visão de vocês se ficou alguma dúvida nesse primeiro slide aí. Se houve alguma dúvida, logicamente eu vou estar postando para você analisar. Surgiu alguma dúvida nesse slide? Não, professor, parece que segue a mesma linha da aula passada, né? Sobre isso. Segue. Só que, justamente, eu não estou fazendo conta, eu estou te mostrando as contas já realizadas, o processo acaba sendo mais dinâmico e você vai ter que acreditar que eu fiz as contas certas. Então, justamente o que acontece aqui, eu te dou os valores das respostas, eu não estou calculando contigo, eu estou te mostrando o procedimento matemático, tá? Então, eu apliquei aqui a aplicação soma fasorial. Eu fiz a somatória das tensões de uma malha. Agora, já que ninguém tem dúvida, eu não preciso necessariamente aplicar esse conceito para mim determinar o VCA. Então, justamente na revisão, eu chamei de primeiro método da trigonometria. Eu poderia ter descoberto o VCA a partir das duas tensões. Eu iria analisar aqui, ó, eu tenho duas tensões. Então, eu tenho a mesma coisa anterior, só que eu não preciso aplicar a minha polar e retangular. Eu simplesmente vou analisar os dois vetores. Eu tenho 220 com fase 0 e eu tenho 220 com fase 120. Então, os dois vetores estão aqui. Como eu quero saber meu VCA, que é esse vetor em vermelho, ó, está saindo de A, chegando a C. Então, meu VCA, eu vou transportar ele de maneira paralela para cá, eu vou montar esse triângulo que foi montado, um triângulo isósceles. Eu tenho dois lados iguais e um diferente e um ângulo de 120 graus. Então, você tem que estar enxergando a trigonometria, tá? A linha tá boa aí? Linha? Como assim? Sim. Tá, não caiu nada, tá. Agora, tá ok. Continuando a explicação aí. Uma vez que eu analisei as duas tensões, eu estou falando de trigonometria. Eu não estou calculando de maneira números complexos. Eu preciso conhecer a chamada lei do seno, porque aqui eu estou aplicando o conceito da lei do seno. Então, ó, este vetor aqui é meu VCA, está sobre o seno, ó, de 120. Então, eu coloquei VCA sobre seno de 120. Eu tenho o valor da minha tensão, essa tensão VAN é a mesma tensão que está aqui em cima, ó, cacejada, porque eu estou transportando isso aqui, fazendo um paralelograma aqui, estou traçando paralela. Então, VCA está sobre o seno, VAN está sobre o seno de 30. E automaticamente, meu Pô, por que eu coloquei VBN? Caramba, aqui não é VBN, aqui seria VCN. Puta merda. Meu slide, eu fico doido quando eu erro, cara. Eu quero a morte quando eu escrevo uma coisa errada que eu vejo que eu escrevi errado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Me desculpa, gente, eu fico assim, pé da vida, porque eu tento fazer as coisas tão cuidadosas, mas só que quando eu estou montando o slide, eu aproveito certas coisas que eu já digitei, eu falo, não vou digitar não. Eu faço que nem aluno, eu fico na preguiça e eu acabo não digitando o assunto que eu deveria digitar. Então, aqui é um VCN, tá? Na verdade, aqui é VCN.
Aí na hora que eu estou dando a aula, eu vejo a falha que eu errei, tá? Aí eu fico pé da vida. Ó, então muito da revisão, né, professor? Não, mas eu estou preparando 300 aulas em cima desse Teams aí. Eu não paro de preparar aula. Eu preparo aula para a turma de eletricidade básica, preparo aula para a turma de máquinas da molecada, e eu fico com um monte de assunto preparando aula, tá? E eu acabo ficando perdido. Eu estou trabalhando mais do que vocês, cara. Eu estou trabalhando que nem um doido em casa. Então, ó, já arrumei aqui, ó. Eu vou ter VCN, que é esse vetor aqui, sobre o seno de 30 graus. Automaticamente estou aplicando o conceito da lei do seno aqui. Eu vou agora isolar o meu VCA. Eu vou passar o seno do outro lado. Eu vou ter seno de 120 sobre seno de 30, vezes o valor de 220. Tanto faz um lado como o outro, eu vou chegar à mesma resposta. Sendo que seno de 120 vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 tem um valor de meio, vezes 220. Eu posso pegar essa expressão, mandar ela invertida. 2 corta 2. Então, surgiu o raiz de 3 da minha expressão matemática. Então, justamente, meu VCA vai valer... a raiz de 3 vezes 220 vai dar aproximadamente 380 volts. E meu ângulo aqui, ó, foi para 150. Porque, ó, eu tenho 120 e caminhei mais 30. Então, quando eu estou falando para você que eu estou fazendo uma revisão, trigonometria, o primeiro método, olha bem para essa folha. Ficou alguma dúvida? Eu cheguei ao mesmo valor que eu cheguei na folha anterior, só que de maneira diferente. Ficou alguma dúvida? Tranquilo, senhor. É a regra mesmo da regra de 3, né? Tudo bem, gente? Não ficou dúvida. Mas perceba que eu não trabalhei com números complexos, eu trabalhei com a trigonometria. O que acontece com essa trigonometria é justamente quando você está fazendo uma prova de concurso, você não tem a calculadora. Daí você vai ter que usar a trigonometria para somar 2 vetores. Porque quando eu estou somando 2 vetores aqui, o que acontece? Eu estou tentando te explicar que eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó. Aqui eu somei 2 vetores na forma polar. Só que aqui eu tinha a calculadora para transformar na forma real e imaginária. Só que quando eu entro num concurso, eu não tenho a bendita calculadora para analisar os 2 vetores e saber o que eu tenho de resposta. Então, num concurso, eu não tenho condições de fazer esse tipo de cálculo. Aí eu sou obrigado a ter o conhecimento da chamada trigonometria para poder resolver o meu exercício. De acordo com a figura que surge, eu vou conseguir chegar na resposta na alternativa que eu vou assinalar. Então, a minha preocupação que você entenda a trigonometria é justamente aquele aluno que realiza concurso e muitas vezes pode cair uma soma de números complexos. Ele fala, pô, não tinha calculadora. Pô, mas você não precisa de calculadora para analisar a trigonometria. Ficou bem clara essa informação? A internet... Positivo, professor. Não está caindo a internet aí? Aqui não caiu, não, professor. Tá. Não, então, ó, eu chamei esse aqui de primeiro método. Pessoal, vamos lá entender. Chamei de primeiro método. Eu posso resolver por trigonometria por uma outra maneira, por trigonometria. Então, eu estou preocupado aqui de falar, ó, eu usei esse vetor aqui para poder rebater do outro lado. Só que eu posso fazer a trigonometria por um segundo método. Então, agora vou para mais um outro ensinamento, como é que eu faço pela trigonometria, aplicando o meu segundo método. Ó, chamei segundo método. Então, eu vou aplicar a trigonometria por uma outra forma de análise. Agora, esse segundo método, eu vou ter que fazer a somatória das tensões da malha. Quando eu aplico a somatória das tensões da malha, eu estou observando que o meu VAN é negativo. Estou percebendo que o meu VCN é positivo. Sem utilizar a calculadora, não preciso de calculadora, eu simplesmente vou montar esse diagrama fasorial.
Como aqui me deu um VAN negativo, eu estou considerando que eu estou com uma força negativa, menos VAN. Só que para mim dizer que ela está empurrando, eu dependo da minha equação aqui para mim poder dizer que ela está empurrando. Então eu tive de usar a segunda lei de Kirchhoff para mim saber se os dois vetores eram positivo ou negativo. Quando eu tive aqui o vetor empurrando esse ponto de apoio, eu estou rebatendo o vetor para o outro lado. Na verdade, eu estou tendo um VNA, porque eu estou invertendo o vetor 180 graus. Automaticamente, eu vou traçar o paralelograma e vou obter o meu VCA. Então, quer dizer, a maneira que eu criei aqui foi analisando o que eu tinha de somar dos dois vetores. Tá? Vocês entenderam essa informação? Viram a diferença do primeiro método para o segundo? Sim, ele usou o sentido inverso ali, né? Eu tive de jogar, ó, não está negativo aqui? Esse aqui eu tinha de aplicar a lei de Kirchhoff para me poder saber que esse vetor é negativo. Aí eu tive a situação. Para terminar o exercício, é simplesmente a explicação que eu dei no outro método. Eu vou aplicar a lei do seno aqui e vou descobrir o valor do meu VCA. A grande questão que eu estou discutindo com você, que no método anterior, eu não precisava aplicar a lei de Kirchhoff para mim poder determinar o meu VCA. Eu simplesmente coloquei o meu VAN aqui, o meu VCN aqui e tracei de A para C, porque meu vetor é chamado de VCA. Então, eu considerei aqui como se fosse dois pontos. Eu teria o ponto C em cima e o ponto A aqui. Então, eu tracei meu vetor. Posteriormente, eu trouxe para cá. Isso aqui eu chamei de primeiro método. Não existe esse primeiro método e segundo método. Eu criei a ideia de primeiro método pela trigonometria e segundo método para poder fazer uma explicação mais lógica. Porque este aqui, primeiro método, eu não tenho que aplicar a somatória. Já no segundo método que eu estou ensinando para você, eu vou ter que aplicar a lei de Kirchhoff e saber se os vetores, quem é positivo e negativo. Aí eu adotei o nome de segundo método. Estou resolvendo pelo primeiro, estou resolvendo pelo segundo, estou usando pela soma fasorial, que é números complexos, eu chego à mesma resposta. Isso aqui é uma revisão. Todo mundo entendeu? Sim. Passo a régua. Agora eu vou entrar no meu TP. Então, agora, o que acontece? Eu estou dando um exemplo aqui de um sistema que as polaridades estão de maneira correta na minha máquina. Estou sugerindo que eu estou lançando uma tensão de 13,8 kV do meu lado primário. Relação de 62,73 para 1. Então, eu estou entrando com 13,8 e vou transformar para outra bobina de 62,73 para 1. Então, eu tenho a bobina B1 está para B1. Quando eu falo a bobina B1 está para B1, eu estou falando que eu tenho um TP aí. Quando eu falo que eu tenho a bobina B2 para B2', o que acontece? Estou falando que eu tenho um outro TP ligado. O B3 seria um outro TP. Quer dizer, estou agrupando 3 TPs, fazendo uma ligação do tipo delta para estrela. E eu vou analisar isso aqui. Só que isso aqui, as polaridades estão concordantes, estão de maneira correta. Como ela está correta, as minhas polaridades, primeira coisa que eu faço sempre, na análise de sistema trifásico, isso eu expliquei o semestre passado para vocês em máquina, em qualquer análise que envolve sistema trifásico, primeira coisa que eu tenho que montar é o diagrama fasorial para iniciar a minha análise. Então, ó, estou montando um diagrama fasorial aqui, referente ao primário, 13,8 kV, VAB, fase 0, VBC, fase menos 120, VCA, fase 120, obedecendo a sequência positiva.
Esta tensão está entrando aqui, ó, no meu primário. Então, eu coloco aqui, ó, VAB, eu coloco VBC e eu coloco VCA. Então, quando eu montei esse diagrama fasorial, estou te falando que eu estou entrando com as 3 tensões. Então, a início, ó, eu não tinha as tensões. Quando eu analisei o diagrama fasorial, eu estou colocando cada tensão na respectiva bobina de alimentação. Por quê? Eu tenho a linha A e a linha B. Então, o meu VAB é aqui. VBC, eu estou com a linha B e a linha C. VCA, porque eu estou com a linha C e a linha A. Então, a nomenclatura que eu dei aqui é em função das minhas linhas de ligação. Automaticamente, essa bobina B1 vai transportar energia para a bobina B1. Só que a relação é de 62,73 para 1. Quando eu transportar a minha energia para a bobina B1, eu vou ter um VAN. Quando eu transportar para a bobina B3 aqui, eu vou ter um VBN. Quando eu transportar para a bobina B2, eu tenho um VCN. Quando eu pegar a tensão entre a linha e B', eu tenho a minha tensão VAB2. Quando eu for analisar a tensão entre a linha B' e C', eu tenho a minha tensão VBC2. Quando eu vou analisar a tensão entre a linha A e a linha C, eu tenho a tensão VCA2. Só que para fazer isso, eu tenho que saber colocar o vetor se é para cima ou para baixo. Então, aquele conteúdo inicial, ele é macro, porque nenhuma análise de exercício vai vir com os vetores sendo já colocado. Você que tem que saber analisar o sistema. No entanto, que eu fiz o slide de maneira, ó, que cada vetor que eu vou colocar, eu coloquei VAN. Por que eu coloquei VAN? Porque o positivo chegou em A e saiu de N. Coloco aqui o VBN, cheguei em B e saiu de N. Então, eu estou fazendo de uma maneira dinâmica o slide para você entender que isso foi resolvido na solução do exercício. Não vai vir essas colocações de vetores quando você pega uma análise de um exercício. Quem tem que fazer é você. Uma vez que eu fiz isso, como eu estou com B1 com a tensão VAB, ela vai transformar para B1', carregar o meu fasor. VAB tem fase 0. Eu estou entrando com 13,8, fase 0. Automaticamente, o meu sistema é equilibrado, eu vou sair VAN 220, fase 0, VBN 220, fase menos 120. Aí tu fala, por que saiu menos 120? Pelo seguinte fato, eu estou com a tensão VBC na minha bobina 3. Se eu estou com a tensão VBC na bobina 3, ó, VBC é menos 120, VBC é menos 120, bobina 3. Eu vou sair com o meu VBN com um fasor de menos 120. E exatamente em cima da bobina B2 está meu VCA. Meu VCA tem 120 graus. Como eu estou transformando a minha bobina 2 está aqui, ó, em C. Então, meu VCN vai valer 220 com fase 120. Como isso aqui está defasado de 120 graus, automaticamente a minha tensão de linha em relação à tensão de fase vai surgir o raiz de 3 e vai me deslocar 30 graus em relação à minha tensão de fase. Então, os 3 vetores em preto, você percebe que eu girei eles 30 graus todo mundo. Se eu tenho 0 graus aqui, eu fui para 30. Se eu tinha 120, fui para 150. Se eu tinha menos 120, eu fui para menos 90, porque os 3 vetores deu um giro de maneira igual todos eles. O sistema é equilibrado. Agora, a grande questão não é o exercício que está ligado correto. O que refere, se você aprender, é justamente quando eu
vejo uma análise de um exercício que o cidadão ligou uma bobina, ó, eu escrevi bobina invertida. Ah, quer dizer que o cara ligou errado? Sim. Quando ele liga errado, justamente a minha análise é saber o que está acontecendo do outro lado. Então, justamente com essa análise aqui, eu vou saber o que está acontecendo do outro lado. Eu mantive o mesmo nível de tensão, mantive a mesma relação de transformação, eu só coloquei a diferença dessa análise, no segundo exemplo aqui, foi de colocar uma bobina invertida. Só que essa bobina invertida aí já vai me dar uma situação indesejável. Então, ó, eu tenho VAB, eu tenho VBC, só que na bobina invertida eu tenho o vetor VCA. Eu já não tenho o vetor, eu tenho o vetor VAC e não o vetor VCA, porque eu deveria de ter o vetor VCA. Então, quando eu faço aqui de maneira dinâmica, você está colocando os nomes nos vetores. Porque a bobina está polarizada para cima, o meu vetor agora é VAC. Chegou em A e saiu de C. Quando eu monto o diagrama fasorial, o meu vetor VCA ficou invertido 180 graus. Porque o correto era o VCA e eu estou trabalhando com VAC. Então, essa bobina está me mandando um campo magnético 180 graus invertida para o outro lado. Então, a bobina que está invertida é a bobina B2. Então, eu vou ter problema sempre quando eu estou analisando uma tensão que está sendo analisado em relação à bobina B2. Ah, a tensão entre a bobina B1 e B3 vai ter problema? Não, porque a bobina B1 e B3 eu não tive inversão de polaridade. Então, agora eu vou analisar a minha saída de tensão. Não é porque a bobina B2 ficou invertida, eu continuei saindo com a tensão V. Eu continuei saindo com a tensão VBN. No caso aqui, antes de eu rodar o exercício, é o seguinte. Quando eu estou aplicando a minha analogia, que eu estou saindo com a tensão do outro lado, a tensão VCN, ela vai sair com o fasor que a minha bobina B2 está mandando aqui, ó. B2 e B2 é aqui. Então, a defasagem angular que eu vou ter, o CN, ela vai mandar o menos 60 graus. Aí tu fala assim, quer dizer que aqui entrou com menos 60, porque eu estou com a bobina B2. A bobina B2 vai mandar para a bobina B2 fasor de menos 60, porque houve uma inversão na polaridade do meu lado primário. Então, mandou invertida a minha tensão. Então, isso aqui não está saindo um sistema equilibrado. Está totalmente desequilibrado o meu lado secundário, porque esta bobina ficou invertida. Agora, dentro da análise do exercício, eu vou analisar cada tensão que eu vou ter de linha no meu lado secundário. Eu começo a analisar a tensão VAB. Quando eu vou analisar VAB, eu não tive preguiça de fazer os métodos possíveis de eu estar aplicando. Então, eu apliquei análise fasorial. E eu estou fazendo a somatória das tensões da malha igual a zero. Então, justamente, eu estou aplicando a segunda lei de Kirchhoff, eu estou montando a minha equação matemática aqui. Eu quero saber, eu tenho VAN menos VAB menos VBN igual a zero. Então, quando eu passo o VAB para o outro lado do igual, ele fica positivo. Então, meu VAB está para o outro lado igual. Então, permaneceu VAN menos VBN. E como eu tenho a tensão VAN e VBN, que eu já analisei anteriormente, eu vou substituir aqui, vou fazer as minhas contas matemáticas da vida e vou chegar numa retangular de 330 mais J90, vou transformar para polar, eu consegui 380 com fase 30. Então, aqui eu apliquei o raciocínio fasorial para poder determinar o meu VAB. Eu poderia falar assim, olha, terminou o exercício de eu analisar VAB.
Só que eu estou dando aula, eu falo para você, olha, eu não estou com a calculadora para me determinar o valor que eu tenho aqui. Eu estou numa prova de concurso, eu vou ter que determinar agora na raça. Se eu vou determinar na raça, eu vou ter que aplicar a trigonometria. Então, dentro da trigonometria, eu tenho esses dois valores. Como eu tenho esses dois valores pela trigonometria, eu simplesmente vou traçar o meu VAN e o meu VBN, e eu vou agora traçar o meu VAB, seria chegando em A, saindo de B. Vou transportar o meu VAB para a origem dos vetores. Quando eu transportei para a origem dos meus vetores, eu já estou vendo que vai dar um 380. Eu já estou vendo que subiu 30 graus aqui. Ah, então quer dizer que esses 30 graus subiu lá para cima? Sim. Aí você fala assim, eu posso aplicar a lei do seno aqui para me calcular o valor? Você pode aplicar a lei do seno, que nem eu fiz anteriormente. Eu vou descobrir o valor de 380 com fasor de 30 graus. Então, eu fiz o mesmo cálculo para poder determinar o meu VAB que eu coloquei aqui. Só que eu usei a trigonometria, o primeiro método. Dentro dessa explicação, eu sendo professor, eu já sei o valor de VAB. Só que eu não contive na informação, eu fui resolver o meu VAB pelo segundo método. Aí tu fala, fica até cansativo para a hora que a gente está montando o slide, porque quando eu vou aplicar o segundo método, eu tenho que fazer a somatória das tensões da malha, porque eu tenho que saber quem é positivo e quem é negativo. Eu não vou fazer direto. O segundo método que eu estou caracterizando, eu estou fazendo trigonometria, mas só que eu tenho que aplicar o conceito da somatória das tensões. Então, como eu apliquei a somatória das tensões, estou com o valor de um vetor negativo, ó, menos 220, 120. Então, esse menos 220, 120, sendo um valor negativo, ele está empurrando o meu ponto de apoio. Eu sou obrigado a rebater ele para cima. Traço o paralelograma, vou obter o meu VAB. Então, quer dizer, eu resolvi pela trigonometria, pelo primeiro método e o segundo método. O primeiro método, que eu chamei de primeiro método, eu não precisava realizar a somatória das tensões da malha. Eu fazia ele de maneira direta. Eu pegava só os valores das minhas tensões e simplesmente traçava o vetor que eu teria a ser colocado, tá? Então, isso aqui é o segundo método. O primeiro método eu pulei. O primeiro método, eu simplesmente pegava os valores da tensão, eu traçava aqui e transportava para cima. Eu não precisava realizar a somatória das tensões numa malha. Já o segundo método que eu estou caracterizando, eu tenho a necessidade de fazer a aplicação, a somatória das tensões na malha igual a zero, para saber quem é positivo e negativo. Então, aqui eu estou trabalhando com o segundo método. Só que o valor numérico do tamanho do vetor, como isso aqui é um triângulo isósceles, eu tenho que aplicar a chamada lei do seno. Logicamente, quando você monta a figura, eu não precisava nem calcular, mas eu sendo professor, eu fui lá e calculei para chegar no valor, só para ficar registrado no papel que eu executei o cálculo. Até aí, normal, gente? Até aí, normal, gente? É cálculo pra caramba, né? Mas tá normal, tá bem especificado aí nesse slide. Não, eu estou tentando. Eu fiz o primeiro método, o segundo método, fiz por fasorial. Eu estou determinando o VAB. Dentro da análise do exercício, eu não só tenho a tensão VAB. Agora eu vou determinar o meu VBC e o meu VCA. Todos esses cálculos que eu fiz aqui agora foi para determinar o VAB. Só que eu vou seguir na explicação que eu vou estar executando os mesmos cálculos para mim determinar o meu VBC e o meu VCA também. Então, vai continuar a mesma repetição de cálculo? Vai. Só que os valores vão dar outros, porque eu estou trabalhando com outros vetores. Então, é isso que eu quero que tu entenda na hora que estiver observando o nosso slide. Então, nosso slide, quando você tiver... Né? Hã? É a mesma coisa, é a mesma segunda lei de Kirchhoff, né?
E Só que você aqui mudar os valores, que dá outros Isso. ângulos. Só que aqui, ó, estou determinando o VAB. Uhum. Agora eu vou determinar no exercício a tensão VCA. Então eu estou partindo para a tensão VCA na forma fasorial. Se eu vou determinar VCA, eu vou ter que escrever os vetores que eu vou ter que colocar para poder determinar VCA. Vê se tu entende. Quando eu pego a análise do exercício, eu não tenho os vetores. Eu, dentro de uma análise, fazendo exercício, eu vou ter que colocar os vetores que estão na minha análise, porque eu estou determinando o VCA. Como que eu vou obter o VCA? Eu dependo do VAN, do meu VCN e o VCA. Tá? Então, eu tive de fazer isso aí. Eu chamei de malha beta. Agora, eu vou fazer a somatória da segunda lei de Kirchhoff. Então, estou somando. Eu vou correr no sentido horário, eu tenho VAN positivo, mais VCA menos VCN igual a zero. Então, corri a minha malha. Vou agora separar o meu VCA. Se eu quero o meu VCA, eu vou ter que mandar VAN para o outro lado igual. Como ele é positivo, ele vai negativo. O VCN é negativo, ele vai positivo. Agora eu vou substituir os valores, que eu tenho os valores da minha relação de transformação. Só que meu VCN é fasor menos 60. É justamente a bobina que está invertida, que inverteu no meu primário. Então não vai sair um valor de uma tensão que era esperada de 380 volts, que na verdade o VCA, eu esperava, se fosse um sistema equilibrado, eu estava esperando 380 volts com um fasor de 150. Como a bobina está invertida no meu primário, a tensão VCA me saiu 220 com fasor menos 120. E ela saiu igual ao meu VBN, porque meu VBN vai ter esse valor numérico aqui. Dentro disso aí agora, eu vou analisar na forma fasorial. Então, eu vou estar repetindo o cálculo aqui para mim determinar VCA, só que agora eu vou usar na trigonometria. Primeiro método da trigonometria. Eu tenho VAN e VCN para mim determinar o meu VCA. São essas duas tensões que dependem para mim determinar o VCA. Então, se são essas duas tensões que eu tenho lá o que eu tinha lá na saída do secundário do meu transformador, eu tinha VAN, VCN e VBN. Então, justamente, o que eu estou tendo no primeiro método? Como eu quero determinar o vetor VCA que eu estou determinando, o meu C está aqui embaixo, o meu A está ali. Eu coloquei o vetor VCA apontando para o C, porque é VCA. Agora eu vou transportar esse vetor para a origem dos vetores. Quando eu transportar ele em paralelo, ele vai ficar em cima do meu vetor VBN. Então, se você olhar o triângulo que formou aqui, ó, 60, 60, 60, isso aqui formou um triângulo equilátero. Então, na verdade, isso aqui é um triângulo equilátero. Quando eu transportei ele em paralelo para cá, o vetor veio 60 com 60, veio com fasor de menos 120. Só que jamais eu esperava um VCA que me desse um valor de uma tensão igual à tensão VBN. Então, a minha polaridade está errada. E justamente é isso que nós estamos discutindo. Aí, ó, formou um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais, logo o VCA é 220 volts, deslocando para a origem dos vetores, terá a fase igual a 120, assim sendo VBN igual a 220 fasor menos 120. Quando eu falo 120, porque eu estou somando esses dois ângulos aqui. Quando eu fui analisar o sistema, eu estou tendo fasor de menos 120. Ficou bem clara essa informação? Ficou sim, Mário. Eu apliquei o primeiro método por trigonometria. Eu não precisava fazer a somatória das tensões de uma malha. Quando eu coloquei este desenho aqui, eu só peguei o que estava transformando para a bobina B1, B2 e B3, para carregar
a informação inicial do meu exercício. Agora eu vou para o segundo método da trigonometria, determinar VCA. O segundo método que eu vou aplicar, eu sou obrigado a executar a somatória das tensões em uma malha igual a zero. Então, quando eu aplico a somatória das tensões na malha igual a zero, eu vou ter que aplicar isto aqui. Eu tenho VAN mais VCA menos VCN igual a zero. Vou separar meu VCA. Eu tenho menos VAN mais VCN. Só que eu estou aplicando fórmula trigonometria. Eu não estou com a calculadora para resolver essa parapimboca aqui. Eu vou usar trigonometria para resolver essa soma de dois vetores. Então, essa soma de dois vetores, eu estou tendo um vetor negativo. O meu VAN, ele é um valor negativo. Na verdade, ele está empurrando, tá? Aí, o que acontece? Eu vou traçar o paralelograma do meu vetor VAN, traçando o paralelograma, eu vou conseguir obter o valor da minha tensão VCA. Então, isso aqui, ó, foi traçado o paralelograma para se obter o valor de VCA. Aí tu fala assim, tu fez o primeiro desenho e o segundo desenho. O segundo desenho, eu já estou te dando a resposta do meu paralelograma. Então, eu fiquei na dúvida assim, se eu fizer o primeiro desenho, será que o aluno vai entender? Eu tive o trabalho de apagar esse vetor aqui para você obter a ideia que eu estou trabalhando com o meu VCA, me deu essa resposta. Aí, eu coloco aqui do lado, formou um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, e ainda comento lá que me deu fasor negativo, tá? Então, isso aqui foi pelo segundo método. Então, eu determinei. Agora, falta determinar quem? Eu determinei VCA, eu vou determinar o meu VBC. O meu VBC também eu vou explicar pelos 3 métodos, tá? Então, o meu VBC, eu vou ter a seguinte situação. Aplicando a lei de Kirchhoff aqui, eu vou colocar os vetores, vou aplicar a malha gama que eu coloquei aqui, fazer a somatória, eu tenho a malha gama aqui somando, eu tenho, na verdade, VBN é positivo, que está seguindo o horário, menos VBC, menos VCN igual a zero. Ó, eu estou correndo a malha. O único que está positivo é esse aqui, tá? Agora, você tem que entender, quem é que colocou esse vetor virado para baixo? Porque eu estou no neutro, chegando na linha B. Quando eu coloquei VCN, eu estou saindo do neutro, chegando na linha C. Quando eu coloquei VBC, eu estou saindo do C, chegando na linha B. É você que tem que saber colocar esses vetores. Se você não souber colocar os vetores, não tem análise. Então, o que eu discuti ontem, que eu vinha discutindo em sala de aula, nomenclatura dos vetores, porque se você colocar um vetor errado, já era a sua análise. Não tem análise, você não vai chegar na resposta nunca. Se você indicar um vetor de maneira virada ao contrário, jamais que eu vou fazer a somatória, que eu vou conseguir analisar o efeito que isso está dando. Então, agora, eu vou aplicar a matemática, que eu estou fazendo pela forma fasorial. Então, substituir os valores da minha equação, e eu simplesmente vou transformar isso aqui para retangular, da minha retangular, vou transformar para polar. Só que meu imaginário me deu J0, e me deu um vetor menos 220. Então, me deu menos 220 mais J0. Como está menos 220, ele vai ter um fasor de 180 graus. Então, meu VBC está me afirmando que ele está dando um fasor de 180 graus. Aí tu fala, mas isso aqui não teria que dar 380? Deveria, se o sistema tivesse ligado corretamente. E não está ligado corretamente, uma tensão de linha me deu o valor de uma tensão de fase. A mesma coisa eu vou fazer agora para o VBC, vou aplicar a trigonometria. Então, vamos lá aplicar a trigonometria pelo primeiro método. Tem lá os 3 vetores lá. Para mim aplicar a trigonometria, o que acontece? Eu estou querendo calcular o VBC. Para mim calcular o VBC, que é o pedido aqui do enunciado, eu tenho que sair de C chegando a B. Eu tenho que sair de CN chegando a BN.
Quando eu transportar esse vetor para a origem dos vetores, eu vou ter ele com valor de 180 graus, ó. Então, estou pegando ele aqui, estou jogando para cá. Mas eu já observei que formou o triângulo equilátero, 60, 60, 60. Aí, formou o triângulo equilátero, todos os lados são iguais, VBC vai ser 220, deslocando para a origem dos vetores, terá uma fase igual a 180 graus. Assim sendo, VBC será 220 com fasor 180 graus, como você está vendo aqui. Então, agora, eu calculei as 3 tensões de V, AB, VBC, BCA. Vou calcular o VBC pelo segundo método. O segundo método, eu sou obrigado a determinar a somatória das tensões da malha igual a 0. Tá? Então, eu fiz a somatória, eu estou com o vetor negativo, VCN. Então, no momento que eu estou com o VCN negativo, eu simplesmente estou empurrando o vetor aqui ao contrário, porque VCN é negativo. Eu tive de colocar ele de forma negativa para obter VNC. Vou traçar o paralelograma, eu obtive o meu VBC. Agora, o que você tem que entender na sala de aula, que quando eu estou aplicando a trigonometria, eu estou chegando no valor, a posição do meu vetor, e eu não estou tendo que fazer conta numérica nenhuma, eu estou tendo que analisar uma figura trigonométrica para executar a minha análise. Então, muitas vezes no concurso, o cara que tem a noção de grau, se muitas vezes tiver até condições de ter uma reguinha, que tenha um transferidor disfarçado, você puder usar um transferidor, porque se o cara tem uma reguinha com um transferidorzinho, cara, você coloca a escala de grandeza, eu vou colocar 2,2 centímetros aqui, 2,2 centímetros aqui, e você coloca os graus com o transferidor, vai marcando, você vai medir, você vai saber até o tamanho do vetor. Mesmo se sair uma figura diferente, você consegue determinar medindo com a régua. Isso aí é possível. Então, eu determinei as 3 tensões. Aí, no final, eu peço para o item C, você construir o diagrama fasorial. O meu diagrama fasorial do secundário surgiu VAB 380 volts com fase 30, VBC 220 com fasor 180, VCA é igual a VBN, que me deu 220, fasor 120. Então, se você olhar os fasores em preto, o fasor em preto representa tensão de linha. Os fasores em vermelho representam tensão de fase. Então, você percebe que seu equipamento está totalmente desconectado de uma ligação que deveria lhe dar um sistema equilibrado. Aí você fala, se eu pegar esse conjunto de TP e eu ligar um relé de proteção, cara, de repente vai cair minha rede toda hora, porque ele vai estar acusando que está existindo uma falha. Então, justamente é isso que eu quero que tu entenda. Muitas vezes, não adianta eu te ensinar simplesmente a ligação correta. Você tem que saber o errado, porque se vai lá um eletricista ou você mesmo executa a ligação, você tem que saber, o que eu tenho que analisar nessa ligação que derrubou o sistema? Aí você já perdeu a noite inteira, porque quando você faz um trabalho de campo, não é feito apenas um trabalho em cima do teu CP. Você está mexendo em TC, você está mexendo em TP, você está mexendo na fiação do relé. Aí quem está fazendo isso aí muitas vezes é o eletricista. Se for você, você sabe o que você fez. Mas só que a área, muitas vezes vocês não entendem, o seguinte fato. Se você é o técnico responsável, compete a você verificar se teu eletricista executou a atividade correta. Daí liga o sistema cai. Quem vai receber a bronca da chefia não é o teu eletricista, é você que é responsável pelo setor. Aí vai vir o chefe engenheiro, o que tu fez aí de errado na área? É como se fosse você que tivesse feito todas as mudanças, todas as manutenções
no setor. Só que você responde pelo setor e você tem que ter a competência de analisar os serviços que as pessoas fazem. Porque quando a gente dá aula para um técnico, o técnico muitas vezes não é o cara que está com a ferramenta. Ele tem 5, 10 eletricistas montador executando a tarefa. E ele tem que saber acompanhar cada serviço e dar a ordem, perguntar para o cara, você está fazendo isso aqui correto? Está fazendo a ligação correta? Então é isso que eu estou questionando em sala de aula. Quando eu falo assim, olha, esse conteúdo ele é importante porque se trata-se de trabalho de campo. Aí o aluno olha, muitas vezes você aluno que está aqui pegando a aula, você olha uma resolução de um exercício que eu fiz aqui, demonstrativo, só que isso não é um exercício. Eu estou te mostrando uma ferramenta de análise de um sistema elétrico que eu estou analisando. Então, a partir do momento que você tem uma situação problemática na tua área, acontece um fato desse, você tem que saber justificar a causa que aconteceu. E você, não, aconteceu isso aqui por causa disso. E a matemática, ela reforça os conceitos práticos. Então não adianta você falar assim, olha, eu sei fazer polaridade no TC, mas se o cara ligar errado, o que acontece no sistema? Tu não sabe responder, tá? Então é justamente isso que eu queria que vocês olhassem para esse conteúdo, não como exercício de aula, não é exercício de aula, é um contexto que a pessoa tem que ter tá preparado para qualquer situação. Quando você fala de números complexos, vocês aprenderam a fazer somatória de números complexos usando a calculadora. Mas só que técnico não tem que saber números complexos apenas usando a calculadora. Você tem que saber brincar com fazores na ideia trigonométrica também, que muitas vezes você não está com a calculadora no campo. Você faz lá meia dúzia de risco e você já sabe a ideia, já tem noção de qual é a resposta que está dando dentro do teu circuito. Então, justamente isso aí, você tem que saber. Então, a minha briga que eu falo assim, olha, vou ensinar trigonometria, método 1, método 2, porque, na verdade, a ferramenta do técnico é a trigonometria. Só que, muitas vezes lá na escola, eu brigo muito, porque vocês não deveriam de estar chegando nas minhas mãos, no quarto módulo. Muitas vezes eu vejo o aluno que não sabe desse conteúdo na trigonometria. Aí acaba sendo o professor Mário, chegando aqui, eu tenho que ensinar uma coisa que já deveria de estar sendo treinada praticamente desde o segundo módulo, quando o aluno aprende números complexos. Não é só realizar a conta pela calculadora. Eu estou falando besteira, gente? Não é isso que acaba acontecendo? Estou falando alguma besteira? Tudo começou no segundo módulo. Vocês chegaram aqui sabendo tudo isso aí? E aí, Robes, tu sabia de tudo isso aí já também? Israel? Pô, Rafael? a Alzira, quando ela tava, tipo, do segundo, terceiro módulo, a Alzira deu aula pra mim, aí ela passou bastante, tipo, um exercício bem parecido com esse, tipo, de VAD, tudo, tipo, indo pelos negocinhos. Quando você começou a falar, eu lembrei bastante. Daí tudo ali de Kirchhoff também. Tá, mas e a forma trigonométrica, você foi treinada? Foi passado desde o começo, né? Tipo, tudo ligado. Teve sorte, que nem todo mundo tem isso aí. Os demais aí ficaram calados, não falaram nada. Tá? Então, pessoal, dando continuidade à aula, eu terminei o segundo exemplo. Agora, eu vou para um terceiro exemplo, tá? Isso aqui é muito aplicado também na área. Ao invés de você utilizar 3 TPs, eu posso utilizar 2 TP para fazer a leitura no sistema trifásico. Aí tu fala, pô, qual é a vantagem de eu usar 2? Cara, eu estou economizando 30% do custo do meu TP. Ao invés de 3, eu estou usando 2. Então, eu só posso
Eu posso fazer esse tipo de ligação? Pode. E você vai encontrar muitas cabines primárias e muitas subestações que vai ter apenas 2 TPs executando a ligação no sistema trifásico. Só que tem um porém. As polaridades dele, que nem eu marquei aqui, eles têm que estar diretamente polarizados. Se você ligar a polaridade errada, já era a análise do seu TP. Então eu dou exemplo aqui, ó, 13.8 kV com uma relação de 62,73 para 1. Eu já fiz esse cálculo aqui para me sair com 220 volts do outro lado. Eu estou pedindo para adotar VAB como fase 0. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando compete você técnico de eletrotécnica, você pode escolher a sua referência, quem vai ser o fase 0. Só que tem uma situação. Você sendo aluno, muitas vezes você vai fazer um concurso ou uma prova, você não tem a liberdade de escolher quem é fase 0. Eu poderia dizer assim, ó, eu quero adotar a referência como 60 graus. Se eu estou criando a minha análise, eu poderia dar 60 graus aqui e pedir para tu analisar meu sistema colocando 60 graus. Só que, como eu estou dando a explicação, vocês ainda estão aprendendo, eu adotei fase 0 graus para facilitar a minha vida e a vida de vocês. Mas você sendo estudante e indo para concurso, não quer dizer que você vai ter essa melzinho na chupeta de VAB ser fase 0. Dentro de uma prova, o cara pode complicar, fasor 30, fasor menos 60, a pessoa escolhe o fasor que quer. Só que a distância dos vetores continua sendo 120 graus. Só mudou o ângulo referencial, tá? Dentro disso aí, o que acontece? Para essa situação aqui, eu estou entrando com 13.8 kV, estou entrando com uma situação equilibrada, VAB fase 0, VCA, VBC, sequência positiva, ó, sequência positiva. Automaticamente, eu vou ter a tensão VAB em cima da bobina B1, eu vou ter a tensão VBC em cima da bobina B2, e entre as bobinas extremas aqui, eu tenho meu VCA. Só que, na realidade, o que me interessa é a tensão VAB e VBC. Por quê? A VAB vai estar transformando para B1 e a VBC está transportando para B2. Então, dentro disso aqui, eu vou sair com a minha relação de transformação diretamente em cima de cada bobina. E automaticamente vai sair a minha tensão VCA2. Dentro dessa análise aí, nós temos 2 tensões que foram transformadas para B1 linha e para B2 linha, que eu chamei B1 linha e B2 linha. Então, estou saindo com 220 fase 0, 220, 120. Todo mundo entendeu por que eu estou saindo com 220? Porque eu tinha uma relação de 62 para 1, então você faz a relação de transformação de 13.8, eu vou estar saindo com 220 volts, porque eu tenho a relação de grandeza que eu estou criando. Então, eu tenho 62,73 para 1, e vai me dar exatamente 220 volts. Então, eu vou aplicar a somatória das tensões na minha malha, porque eu quero descobrir o valor de VCA2, tá? Então, quando eu aplico a somatória das tensões na minha malha, todo mundo aqui, ó, tá rodando no horário, ó. Todo mundo aqui, ó, tá no mesmo sentido, igual a 0. Quando eu somo, eu quero saber VCA2, eu vou jogar o VAB para o outro lado do igual e meu VBC, eles vão como negativo. Quando eu aplico a somatória das minhas tensões que eu estou determinando, eu chego à brilhante conclusão que meu VCA2 vale 220 com fase 120. Aí tu fala, pô, quer dizer que eu tenho 0 menos 120 e VCA2 me deu o vetor 120. Saiu um sistema equilibrado bonitinho, cara. Então, ó, saiu um sistema equilibrado, ó. Beleza. 120 graus de defasagem, tá? Aqui eu te expliquei fasorialmente. Vou analisar pela trigonometria. Daí tu fala, pô, método 1 que eu vou usar. Vou lá aplicar o método 1.
O método 1, estou aplicando a tensão, a mesma coisa que eu apliquei aqui, e vou analisar a relação de transformação, vou fazer a somatória, vou lá aplicar. Eu tracejei o meu vetor aqui. Esse aqui não seria o método 1. Esse aqui é o método 2, né? Não é? Estou errado ou certo? Ninguém me responde nada. Eu gosto dessa aula pra caramba, viu? É o método 2. Ninguém me responde nada. Vocês vão me deixar maluco, cara. Então, ó, usei o método 2 da trigonometria, porque eu apliquei a somatória das tensões da malha igual a 0. O método 1 eu não aplicava a somatória. Então, quando eu apliquei a somatória, eu tive esses dois valores. Eu tive um valor negativo e outro valor negativo. Já que eu tenho os dois negativos, eu vou traçar os meus vetores. Ó, eu estou tendo menos VAB2, menos VC B2, automaticamente estou traçando, ó, negativo. Aqui está minha resultante. Então, fiz agora pela trigonometria, sem transformar polar para retangular. Aqui eu não apliquei o método 1, eu apliquei direto o método 2. Ficou alguma dúvida nisso aí? Pode prosseguir, professor. Então tá. Agora, eu vou para a situação problemática. Aí tu fala, agora tu vai para a situação problemática? Sim. Tô com uma bobina invertida. Então, meu peão de área, meu cara, na hora de montar lá minha cabine primária, não observou a polaridade do meu bendito TP e ligou errado. Vamos ver o efeito que acontece se eu ligar um TP errado. É que nem eu estou falando para você, estou te mostrando a matemática, mas são conceitos teóricos e práticos ao mesmo tempo. Você tem que saber o que acontece se eu ligar a bobina errada. Então, estou ligando a bobina errada. Vamos lá. Então, eu estou lá com as minhas tensões entrada. Bobina errada. Então, eu estou entrando com o vetor agora, não é mais VAB. Estou entrando com o vetor VBA. Esta bobina inverteu. Se essa bobina inverteu, automaticamente, ó, não estou entrando mais com fase 0. A minha tensão inverteu, ó, 180 graus. Ah, então essa bobina aqui me bagunçou o coreto. Bagunçou o coreto porque a polaridade está invertida. Uma vez que está invertida, eu vou analisar a tensão do meu secundário. Estou saindo com VAB2, que é a bobina B1, 220, 180. Estou saindo com a tensão VBC2, 220, 120. Vou aplicar a somatória das tensões da malha. Dentro disso aqui, nós estamos aplicando o fasorial. Então, eu estou tendo lá, eu substituindo os valores aqui, eu vou obter 330 menos J90. Substituindo o valor por 220 menos 120, 220 com 180. Eu vou ter esse valor. Quando eu calculei esse valor, o meu VCA2 me deu o valor de 380. Pô, mas como? Eu estou tendo duas tensões de 220 aqui e essa tensão VCA2 está me dando 380 volts. Então, observação. VCA2 obteve um valor multiplicado por raiz de 3. Então, dentro disso aqui, eu tenho o meu VAB, o meu VBC e o meu VCA2 me deu 380 volts, ó. Aí tu fala, bagunçou o coreto. Se isso aqui estiver ligado num dispositivo de proteção, vai te derrubar o sistema elétrico. Daí você liga o painel e cai, porque você está com uma proteção do meu TP. Daí tu fala, pô, o que aconteceu que está tudo errado aqui, que não está mais energizando, o disjuntor está desligando, está me acusando uma falha. Está aí a sua falha. Então aqui eu apliquei a forma fasorial, tá? Agora aqui eu vou aplicar a ideia da trigonometria 1. Então, para a situação da trigonometria 1,
Não, esse aqui não é a trigonometria 1 também não. Eu apliquei a 2. Porque a 2 eu estou usando a forma, a somatória das tensões na malha. Então, quando eu estou aplicando a ideia da somatória das tensões na malha, eu estou aplicando o que eu ensinei para vocês, trigonometria 2. Tá? Aí, quando eu apliquei a trigonometria 2, vetor negativo, negativo. Se o vetor é negativo, está empurrando o meu ponto de apoio. Eu tenho que rebater ele no sentido contrário para mim obter a minha resultante. Tá? Então, ó, eu coloquei força contrária, porque deu negativo e negativo. Eu estou explicando aqui o porquê. Aí meu VCA2 me deu um valor maior. Aí eu vou ter que aplicar a lei do seno para descobrir o valor do meu VCA. Então, aplicando a lei do seno, eu vou chegar lá, o raiz de 3 vezes 220, com fasor de 30 graus. Aí tu fala, pô, bagunçou o coreto mesmo, professor. Quer dizer que eu tenho 220, 220 e fasor de 30 graus? Correto. Tá? No final de toda a análise que eu fiz do exemplo 4 aqui, que é o quarto exemplo que eu estou fazendo, eu estou com esse sistema elétrico de pendurado. Tá? Então, eu estou lá com 220 raiz de 3, fase 30, 220 fase 180. Isso aqui não é um sistema equilibrado, porque eu executei uma ligação de maneira errada dentro do meu sistema elétrico. Perfeito? Agora, isso aqui eu não vou lançar essa semana agora. A semana que vem, eu vou estar dando aula para vocês. Vou estar entrando num outro assunto. Para outra semana, eu vou estar lançando isso aqui como atividade. Então, eu estou criando uma ligação do tipo estrela para triângulo, tá? Só que eu estou adotando aqui uma referência de menos 30 graus. Aquilo, ó, VAN como referência adotada, menos 30 graus. Até coloquei em negrito. Para você construir o diagrama fasorial e obter a tensão do secundário. Então, eu vou montar o diagrama fasorial, vou entrar com as minhas tensões aqui, vou transformar bobina B1 para B1 e vou obter a tensão do lado secundário. Cara, esse tipo de exercício, se você estiver demorando mais do que 20 minutos, vou ser sincero, você não entendeu o recado. Porque se você pegar, souber montar o diagrama fasorial, você montou, você vai ver as tensões que está de pendurado em cima de cada bobina. No exemplo aqui, eu até estou te dando a indicação dos vetores. Eu não deveria ter dado a indicação desses vetores. Mas para não complicar a vida do aluno, eu dei até os nomes aos meus vetores. Porque eu tenho a linha A, a linha B. Eu poderia simplesmente ter marcado as polaridades e não ter indicado os nomes dos vetores. Para facilitar, eu estou te indicando. O meu segundo exemplo, eu estou com uma ligação estrela para triângulo, só que agora eu estou criando uma situação problemática. A bobina foi invertida. Então, se ela foi invertida, eu já não estou entrando com a tensão que eu estava entrando anteriormente. A bobina está invertida. Só que ela vai transformar para o outro lado da mesma forma. Só que para complicar a vida de vocês, esse segundo aqui eu pedi para adotar o vetor VBN como referência a menos 60 graus. Então, quando eu fizer meu diagrama fasorial, a distância entre os vetores vai permanecer 120 graus. Só que eu criei uma situação problema que eu falei menos 60 para o meu VBN da minha entrada. E eu estou levando em consideração que eu estou entrando com 762,10 volts, tá? E uma relação de 2:1. Quando eu estou jogando esse valor, para tu sair com um valor padronizado no teu secundário. Lembrando, essa tensão aqui é tensão de linha, não é tensão de fase. Então, justamente quando qualquer técnico oferece uma tensão no enunciado, ele te oferece a tensão de linha, de entrada. Como isso aqui é uma ligação estrela, a minha tensão de fase, que está em cima da bobina, eu vou ter que pegar esse 762 dividido por raiz de 3 para obter a tensão em cima da minha tensão
de fase. Ficou bem compreendido isso que eu falei, gente? Aqui eu entendi isso. Você tem que entender que técnico nunca oferece tensão de fase. É sempre oferecido o valor de linha. Então isso aqui, ó, eu até coloquei aqui, ó, volts de linha. Eu ainda te afirmei, eu não precisava ter escrito essa palavra. Eu escrevi de linha porque você sendo aluno, muitas vezes você ainda está na fase de aprendizado e não sabe dessa informação que eu não poderia oferecer no meu enunciado uma tensão de fase para ser colocada aqui. Eu, como engenheiro, como técnico, eu sou obrigado a oferecer tensão de linha. Então, na verdade, se eu pegar 762.1 dividir por raiz de 3, a minha tensão que eu vou ter aqui será 4,40. Como é 4,40, a relação é 2:1, do outro lado vai sair 220 volts. Então, eu já tenho a visão técnica, a tensão que vai sair do outro lado. Só que isso aqui está na bobina invertida, eu não vou ter um sistema equilibrado. Eu sei que está saindo 220 volts do lado secundário, porque 762 dividido por raiz de 3, com certeza me dá 440. Então, está em cima da bobina 4,40. Como a bobina está transformando diretamente para outra bobina, 2:1, eu vou ter 220 volts. Só que agora eu vou ter que analisar, dentro da análise do exercício, está esses ângulos fasorial na saída do secundário e observando se vai estar 120 graus de defasagem. Então, justamente, eu já quero deixar firmado para vocês, porque o aluno fala assim, o professor joga muita atividade. Eu não vou jogar essa atividade nesta semana. Eu vou só jogar essa atividade semana que vem, tá? Semana que vem, para mim, tá colhendo posteriormente. Aí alguns alunos reclamaram que queria para segunda-feira. Tá, beleza. Se eu jogar semana que vem, olhando aqui no meu calendário, eu posso estar colhendo essa atividade para dia 5 do mês seguinte. Beleza. Só que ao mesmo tempo que eu joguei para semana que vem, eu vou estar postando esse slide já para você. O aluno que é esperto, ele não vai correr atrás. Ele vai trabalhar em paralelo. Quando eu postar a atividade, ele já pode, no mesmo dia, devolver a atividade, porque já fez as análises do exercício. Então, muitas vezes o aluno, eu tenho escutado, pô, mas professor me cobra direto, avaliação, isso, aquilo. Não, eu não estou fazendo isso. Eu estou dando espaço de tempo e estou comunicando antecipado. Vou jogar essa atividade para vocês. Então, o aluno que quer não é andar atrás. Hoje, inclusive, até falei com os alunos à tarde. Você acha certo correr atrás? Essa expressão correr atrás? E aí, alguém responde para mim? E aí, Kelly? Ô, Kelly. Kelly sumiu, evaporou. E aí, quem vai responder? Então, correr atrás é certo? Pô, é o correto, né? Tem que correr atrás. Ah, é? Então tu vai numa entrevista, tu tá numa empresa, tu fala que tu corre atrás? Pô. Ó, Porque é uma expressão. Uma expressão quer dizer que você vai até onde você quer, entendeu? Não. É uma expressão errada, Kelly. Numa entrevista numa empresa, tu jamais usa essa palavra correr atrás. Não, numa entrevista você tá correndo eu falo que eu corro atrás. Eu falo que eu sou esforçada, que eu me dedico, que eu sou dedicada. Não. Mas a palavra correr atrás, só estou querendo dar o significado dela, que o correr atrás quer dizer que já passou. Você está indo atrás. Você nunca usa essa palavra numa empresa. Se alguém pergunta assim, já fez o serviço? Ah, estou correndo atrás. Não, está em andamento. Estou andando junto. Nós estamos fazendo dentro da média do possível. Mas você usar a palavra correr atrás, você já está assinando um atestado que já está atrasada. Então, dependendo da empresa que você trabalha,
esse termo popular que alguns usam. Ah, estou correndo atrás. Pô, tu tá correndo atrás e não tá caminhando junto por quê? Para e pensa no que eu estou te falando. Isso perde ponto numa empresa. Quando alguém te pergunta assim, já fez o serviço? Olha, está em andamento, está caminhando em paralelo com o tempo. Beleza, está sendo feito. Aí o cara, não, estou correndo atrás. Quer dizer, tu está correndo atrás do serviço que estaria tendo que já ter feito, você está assinando atestado que está atrasado. Então, tira essa palavra de correr atrás, gente. Eu só estou dando orientação como professor. Quer continuar falando a gíria? Beleza, é bonitinho, é bonitinho. Mas numa empresa, muitas vezes um professor falando para você, vai ficar gravado na sua mente de jamais usar essa palavra de correr atrás. Estou junto, estamos em paralelo, estamos fazendo, está em andamento. Mas nunca correndo atrás do prejuízo. Se tu está correndo atrás do prejuízo, tu deixou de ser uma pessoa ativa, de ponta, já deveria ter feito. Você está afirmando uma situação que deixou de fazer, cara. Pare e pensa nisso que eu falei, tá? Beleza? Ó, já está no horário do final da aula, eu vou fazer o seguinte. Equipes, eu vou postar nas pastas de vocês, na divisão de turma, não na turma toda, tá? GTDE turma A, tá? Arquivo. GTDE turma A, arquivo. Apostilas slide de GTDE. Então, carregar, eu vou carregar esse arquivo que eu acabei de falar em sala de aula. Eu vou postar nas duas turmas, turma A e turma B, tá? Aulas GTDE, TPs, segunda parte, já está postado na turma A. Vou lá em equipe e vou postar na turma B. Turma B, GTDE, turma B. Turma B, arquivos. Slide GTDE, carregar, arquivo. TP, já está carregado. O aluno que ficou perdido, eu vou até fazer o seguinte, eu vou postar na turma toda, para não falar que ela não sabia que deu aula na turma toda. Arquivos. GTDE, deixa eu criar uma pasta aqui, slide. Ó, eu estou postando aqui nessa turma aqui, na turma toda, mas também já postei na turma dividida, para não falar que não está lá. Então está aqui slide, tá? Então, só confirmando a situação. Vamos voltar lá na turma A. Turma A. Vamos ver se já está o arquivo aqui postado. Slide. Geração, GTDE, parte 2, ó, GTDE, proteção, TPs. TPs, ó, é esse aqui. Então, a aula que eu acabei de passar para vocês estão vendo aí, ó. Então, lá no final, tem duas atividades para fazer, mas só que eu não vou cobrar agora, vou cobrar só a semana que vem, tá? Então, semana que vem, vou estar cobrando as duas atividades. Então já está lá. Vou verificar na turma A, na turma B, se já está postado. Já estou terminando a aula, aguenta mais um minutinho aí, gente. Turma B. Arquivo. Slide. Parte 2. Já está postado também, tá? Equipe, beleza. Para finalizar a aula, é o seguinte, quando for segunda-feira, eu vou abrir o link das atividades que eu cobrei anteriormente, teve aluno que não fez, vou abrir segunda-feira, mas vou fechar praticamente na quinta-feira, sexta-feira mais tardar.
Aí o aluno fala assim, mas professor, não dá para deixar o final de semana? Cara, Professor. você já tem atividade lá. Professor, Oi. a última atividade, o senhor tinha passado uma data e colocou no aplicativo que era, se não me engano, era até sexta-feira. Aí depois o senhor comentou, tem uns que trabalham e tudo mais, pode me entregar até a terça-feira. A atividade eu mandei pelo chat, não sei se o senhor chegou a ver. Tá, porque no só que acontece aplicativo... o seguinte, o que acontece é o seguinte, eu estou reabrindo o link aqui, que as atividades, a escola às vezes acompanha quem entrega as atividades. Certo. Eu vou vir aqui na segunda-feira eu vou estar entrando aqui, Certo. eu vou vir aqui na tarefa de vocês, vou vir aqui alterar segunda-feira e vou encerrar a atividade sexta-feira. Então, Certo. quer dizer, eu vou vir aqui simplesmente aqui na atividade, vou editar ela e vou dar o prazo até sexta-feira para entregar. Tá? Aí vai dar para enviar como anexo, então. Vai dar para você enviar de novo. Entendi, certo. Essa é a dúvida. Porque quando eu fui enviar, não dava para enviar como anexo, porque a data tinha sido anteriormente. Não. Aí eu enviei como mensagem. Não. Mas eu entendi o que o senhor falou, eu entendi. Só que eu tô avisando que eu vou abrir segunda-feira e vou fechar sexta-feira. Aí chega aí hoje, nós estamos numa aula no meio da semana, na sexta-feira, praticamente no quinta-feira hoje. O cara pode fazer atividade, independente se eu abrir ou não, e chegar segunda, terça-feira, postar. Só que a semana que vem, você é capaz de ouvir o aluno, ô professor, não dá para entregar segunda-feira que vem? Pô, já estou comunicando. Certo. Tranquilo. Independente se está aberto ou não, você faz atividade e deixa já. Não é correr atrás. Vai na frente. Certo. Trabalha junto. Aí espera eu postar atividade. Olha, eu estou correndo atrás, professor. Só que eu já estou avisando a situação antecipada. Agora, se aluno, estou sendo bem claro, se aluno não entrega, não tem atividade, não entregou, cara, não posso fazer nada, o teu conceito vai ser ir. Então eu tenho um pré-conselho agora, no mês que entra, e eu tenho que ter as atividades do aluno. Em cima disso aí que eu vou estar analisando a situação. Inclusive essa segunda atividade que eu vou postar semana que vem, que é essa que eu estou falando para vocês, só semana que vem que eu vou estar postando, que você já pode também estar fazendo agora no final de semana, antes de eu postar, você já pode ir fazendo, para a hora que eu postar, você já está entregando. Porque eu vou estar considerando as atividades que eu dei dentro do semestre que eu vou dar o conceito para vocês. Então, um aluno que quer ganhar uma nota legal, um conceito legal, faça. Não estou pegando ninguém desprevenido. Eu estou tentando falar o que está acontecendo. Semana que vem, se houver necessidade, vai depender. Na semana que vem que eu digo na aula de divisão de turma. O aluno que achar que tem que dar uma revisão rápida, mas uma revisão rápida, no chamado TP, eu faço. Mas só que eu tenho pressa porque eu vou entrar num novo assunto que eu vou gastar um tempo de explicação. Eu preciso entrar em sistema por unidade. E isso me leva um tempo de aula. Eu não posso ter só um mês de aula para me dar sistema por unidade. Fechamos setembro, outubro, novembro. Eu não vou dar muitos assuntos lá em dezembro, já estou finalizando o semestre. Vocês são turmas se formando. Então não posso contar com aulas para dezembro. Está no Natal aqui dando aula. Eu tenho que terminar praticamente no final de novembro, primeira semana de dezembro, tenho que talhar meus conteúdos. E o tempo está ficando curto, só que você olha como se estivesse faltando muito tempo. Começa a fazer contagem regressiva, vocês estão se formando. Tá faltando quanto mês? 1 mês, 15 dias? Começou a contar, já não falta 4 meses. Então já está faltando menos. Cada semana que passa é uma semana a menos. Estou em contagem regressiva. Falou? Eu vou finalizar a aula e qualquer dúvida, vocês aí, fala. Vou parar minha gravação que ficou gravado. Quem quiser rever a aula, reveja aí. De boa. Alguém quer falar alguma coisa aí?
Hoje a aula foi mais interessante, que teve alguns alunos que se interagiram comigo. Mas a aula é muito triste quando vocês ficam calados aí, eu converso, e ninguém fala um resmungo, ninguém fala nada, cara. Vocês me deixam maluco. Eu queria que fosse ao contrário. Vocês falando, e eu escutando e não respondendo nada. Aí fala assim, pô, será que esses caras estão me escutando? Será que eles estão participando? Será que estão entendendo? Quando aparece 2, 3 alunos que faz pergunta, pô, eu falo assim, pô, o cara está perguntando sobre o assunto que eu estou falando. Pô, dá uma alegria legal, gente. Eu estou falando aqui, a sensação do professor que está do outro lado, quando vocês não interagem na aula, cara, vocês matam o professor, tá? Então, uma boa noite para todo mundo aí, já deu horário. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.